E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um painéis de fim de ano, os melhores do ano do SideQuest, os piores do ano do SideQuest e as maiores decepções do ano aqui do SideQuest. E nós estamos aqui, estou aqui com o Leandro Miguel Souza, porque hoje esse painel, como todo ano, é o painel de games. E a gente vai falar dos melhores, dos piores de cada console desse ano, porque como teve alguns gêneros que não tiveram muitos representantes, ou que a gente não conseguiu aproveitar todos eles, a gente vai focar nos consoles que a gente consegue falar um pouquinho mais. Eu vou falar mais sobre o Switch, que foi o console que eu mais joguei esse ano, apesar do Leandro também ter jogado bastante. Joguei um pouco de PlayStation 4, não foi muito, mas joguei. E a gente vai falar, claro, de Xbox também e dos lançamentos que tiver. Só PC talvez a gente não vai falar muito porque Misael joga PC, eu jogo PC. Eu sou consoleiro, então... Mas enfim, vai entrar um pouquinho também. Não, né? tem pelo menos um destaque aqui que eu quero falar do PC, que eu acho que é um jogo bem interessante aí, que vai crescer, tá crescendo cada vez mais. Vamos começar então? Bora! Xbox One X, Xbox One e Xbox One X, né? Porque a gente teve essas duas versões do mesmo console, teve Cuphead e é isso aí, pessoal. Vamos pro próximo. Beleza. PlayStation. Não. Xbox esse ano, é que a gente for falar também só de exclusivos, né? Xbox Sim. talvez não tenha tanta representatividade quanto outros consoles, embora teve o Cuphead, teve o Forza 7. E teve a entrada do PUBG agora, né? Apesar de estar indo bem abaixo das expectativas, né? Pois é, o PUBG ainda vai ser comentado, porque saiu muito no final do ano, então talvez ainda nem seja algo para ser cotado em listas de fim de ano, pelo menos pro Xbox. Exatamente, Mas tá em Early Access, né? O jogo que saiu pro Xbox, que é Cuphead, com certeza pode entrar na lista de melhores jogos do ano. Sem Porque dúvida. é um tremendo exemplar de como fazer um jogo que é focado em jogabilidade, em um grande design, tanto design, né, artístico quanto em design do jogo em si, né, que é um jogo muito bem feito, tem uma jogabilidade simples, porém ao mesmo tempo é complexa, porque tu tem que dominar ela para conseguir seguir adiante no jogo, porque o grau de dificuldade é extremamente alto, mas não é um jogo que te frustra a ponto de querer que tu pare de jogar, porque tu vai querer continuar, tu vai querer melhorar, tu vai querer vencer aquele chefe filha da puta, nem que tu leve 1 hora até vencer ele. Isso aconteceu comigo, teve chefe que eu levei, sei lá, 40 minutos tentando e retentando até conseguir definir uma estratégia, definir a maneira certa de como vencer ele. E quando isso acontece, cara, É maravilhoso. Não, eu tipo, sabe, tu pensa o Galvãozinho na tua cabeça, é tetra, porque é de vibrar, assim, é sensacional. E a gente já falou da arte, mas a arte dele tá espetacular, é um jogo extremamente bonito, que usou técnicas maravilhosas para fazer aquela animação estilo anos 20, então eu acho que é um dos grandes pontos, com certeza, desse ano, e eu acho que é o exclusivo que o Xbox precisava para o pessoal que curte Xbox também ter aquela... nós temos um jogo aqui que é único. Exatamente, é o grande diferencial, é um jogo que não apenas é muito divertido de jogar, mas tu vê que é algo que tu não via há muito tempo, assim. Mas tem sabe? coração, né? Os caras botaram a alma deles, né? Exatamente. Com muita personalidade, é um jogo extremamente original, único. A gente teve aí no lançamento de Forza esse ano, que entrou na vibe das loot boxes, que foram a grande praga que infestou o mundo dos games esse ano, que na verdade se pipocou nesse ano com muito mais força. Acabou estragando um pouco a experiência. Eu não vi também o pessoal muito animado com esse lançamento, apesar de que o pouco que eu vi superou o Gran Turismo. Sim, Gran Turismo não tem como... ficou bem ofuscado pelo Forza. O Forza, na verdade, na minha percepção, ele foi o grande carro-chefe, assim, do poder técnico do Xbox One X, assim, porque 4K nativo, 60 frames por segundo. Sim. Então quem jogou ele foi a vitrine pro poder gráfico e técnico do Xbox do X, né? Xbox One X. E falando nisso, teve vamos dizer, o lançamento do Xbox One X, que é o console mais poderoso atualmente no mercado. Ele cumpriu muitas das expectativas que o pessoal estava querendo, mas ainda assim o suporte em 4K nativo ainda não é muito forte. Tem vários jogos que pegaram e utilizaram isso bem. Um deles foi Assassin's Creed Origins, que
tem um desempenho melhor, apesar de ainda rodar em 30 frames por segundo, e os jogos, obviamente, da própria Microsoft rodam muito melhor nele. Pois é, o que falta ainda um pouco, eu acho que é algo que a Microsoft vai investir para os próximos anos, é criar uma base de jogos original que aproveite o potencial desse console. Porque, vamos pensar assim, o PlayStation 4 Pro também não foi um mega sucesso de vendas, mas a Sony preparou um grande leque de opções de jogos que vão sair talvez alguma coisa no ano que vem, outra coisa só em 2019, mas eles vão ser originais e otimizados para o poder gráfico, então vão usar a máquina ao máximo. Não é a mesma coisa que o multiplataforma, que tem que ser otimizado tanto para um quanto para o outro e tal, às vezes não usa ao máximo o poder do hardware. Então, se a Microsoft investir nisso agora, vai ser o momento de investir em jogos. Vamos ver 2018 como é que vai ser para a Microsoft, para ver se o X, né, o Xbox One X vai realmente... É até difícil falar Xbox One X. Xbox One X trava a língua. Então vamos ver como é que vai ser 2018 aí pra Microsoft. Pior momento da Microsoft nesse ano pra ti? Teve uns remaster meio tosco no início do ano, mas eu acho que Super Lucky Tale, cara, eles queriam vender aquilo como AAA, assim, e não me desceu bem aquilo lá. Não rolou, né? Ainda mais que ele teve que competir diretamente com o Mario na época do lançamento dele, Pois né? não, e teve gente... Cara, tem fã de Xbox querendo comparar o Super Lucky Tale com o Mario, querendo dizer Mario Killer. Foi uma piada muito boa, pessoal. Né? A minha decepção desse ano no Xbox é o fato de que, de novo, foram atrasados diversos lançamentos exclusivos esse ano. Teve jogo cancelado. E teve cancelado Scalebound, que era o único motivo que eu tinha pra comprar um Xbox One. Era o único motivo que eu queria, era esse jogo que eu queria. Da Platinum Games aqui, mas com certeza, né? Os caras quando fazem, e aquele jogo ali parecia maravilhoso, parecia completamente diferente de tudo que eles fizeram. Então, o atraso de Crackdown de novo, sabe? O atraso de Sea of Thieves de novo. Tudo isso aí eu acho que colaborou pra ser um péssimo ano, talvez o pior ano da Microsoft até o momento. Em termos de jogos, né? Em termos de jogos. Claro, eles focaram no lançamento do Xbox One X, então a gente não pode falar muito disso. Mas enfim, esse foi o meu pior momento da Xbox esse ano. Bom, nas thirds esse ano a gente teve alguns lançamentos... Foi um ano acho que meio ofuscado para as thirds mesmo, né? A gente teve praticamente exclusivos concorrendo na categoria de melhores jogos do ano, né? Foi o PUBG, no caso, que é uma third, vamos dizer assim, uma third. Mas a gente teve os grandes lançamentos, acabaram um pouco ofuscados, seja pela questão dos loot boxes, que atrapalhou muita gente, como Shadow of War, que eu acho que nem não entrou na lista de ninguém de melhores do ano. O próprio Battlefront 2, que acabou sendo uma das grandes decepções, a gente vai falar mais adiante. Mas foi um ano também com alguns destaques para os single players, principalmente. Exato. Os single players se destacaram pra caramba. Teve algumas empresas que resolveram investir realmente em campanhas interessantes no single player, assim, né, vindo das thirds. O próprio Assassin's Creed, a Ubisoft, fez uma campanha interessante, né, fez uma história legal. Então o jogo resgatou assim, muito do charme da série. Mas para mim o destaque dentre as thirds vai ser a Bethesda, que fez não apenas um grande jogo esse ano, como fez 3. Todos eles focados em single player. No início do ano eles fizeram Prey, que foi fantástico. Né? Um jogo, uma mistura de survival horror com ficção, com um pouquinho de terror psicológico. Né? E daí depois melhoraram o que já era bom com o Wolfenstein 2. Baita jogo. Eu achava que não poderiam superar o Doom do ano passado. Não superaram, mas chegaram muito perto. Pois é, o Wolfenstein 2 ganhou o jogo do ano, né? Jogo de ação do ano, né? Jogo de ação, bem possível. Assim, não, ele ganhou o prêmio de... Você tá falando da minha opinião... Mas enfim, é um baita de um jogo, ele melhora muito dos aspectos, a história é muito melhor que a do primeiro, o ritmo é muito mais frenético, eles pegaram um pouco do Doom e jogaram no Wolfenstein, então, sério, é um baita de um game, um resgate do single player, né, de uma campanha legal, tanto que o jogo do Wolfenstein nem tem multiplayer. Verdade. Então, né, a Bethesda fez até uma campanha no TGA esse ano, dizendo assim, valorizem o single player e tal. Foi uma piada muito boa também, não dizer da EA. Então isso é muito bacana. E, por incrível que pareça, a Capcom fez um jogaço esse ano. Que foi, né? Resident Evil 7. Resident Evil 7 pra mim poderia ser o jogo do ano pra mim. Quando eu joguei ele no início do ano, pena que ele saiu no início do ano. Acho que se ele tivesse saído mais pro final, ele tinha mais chance de concorrer. Porque no início do ano eu joguei ele e disse assim, cara, será que já é o jogo do ano? Porque... Em janeiro, né? Em janeiro. Não, eu até comentava aqui com o Misael. Sim. Eu joguei ele 1 milhão de vezes, eu platinei ele, eu
joguei, rejoguei, agora que saiu os DLCs eu vou jogar de novo, ainda não joguei as expansões. Então, sério, eu tava urrando de alegria porque resgataram a série e ainda inovaram em cima dela. É a volta do, vamos dizer, do survival horror mesmo, né? É realmente... Retorno ao survival horror. Mas ao mesmo tempo que o elemento em primeira pessoa não se tornou uma repetição de outros games como, sei lá, Outlast e Amnesia. Ele realmente usou aquilo pra ser um Resident Evil, então... Sério, eu só tenho coisas boas a dizer sobre Resident Evil 7. Verdade. Vale lembrar também que esse ano saiu Call of Duty World War II. Que também é bom. É bom, mas eu achei que foi bem genérico, na verdade. A campanha foi bem marromeno. Cara, eu joguei ele nos tanto. níveis mais difíceis, eu comecei a perceber como o design, a jogabilidade do jogo tá muito mais aprofundada que outros, assim. É mesmo? Eu não achei tanto assim. O review vai ser essa semana. Sério, eu terminei o jogo essa semana. Eu tava com problemas no meu PS4. Eu vou fazer o review essa semana. Perfeito. Sério, eu juro. Um dia desses sai. A Ubisoft lançou South Park, teve uma boa recepção da crítica, uma boa recepção do público, não foi tão estrondosa como foi do primeiro. Eu acho que ele se perdeu no meio de muitos lançamentos extremamente estrondosos. Assim, ali. Eu acho que ele se perdeu porque a competição estava muito elevada. Exatamente. Então, talvez se South Park saísse num outro momento, receberia mais carinho. Assim. Talvez no momento original, que era pra ele ter saído. Talvez no primário, talvez em março, quando ele deveria ter saído. Não, talvez em 2016, quando ele deveria ter saído. Quando ele deveria ter saído também, exatamente. Teve vários momentos onde ele poderia ter saído e acabou se enrolando demais. Nós tivemos Injustice, tivemos Tekken também, dois jogos que... franquias clássicas de thirds, assim, exatamente, que saíram esse ano. E que tiveram uma boa recepção também. Tekken, inclusive, foi bem elogiado. E Injustice ganhou o melhor jogo de luta do ano. Tekken eu joguei bem pouco, mas o Injustice eu posso dizer que é muito bom. Melhorou muito em cima do primeiro Injustice. Eu acho até que é o melhor game que a NetherRealm fez até hoje, melhor que qualquer Mortal Kombat que ela fez, assim, porque a jogabilidade é muito bem ajeitada. O single player foi muito bem feito, tipo, uma história muito boa, porque ela tem ramificações, assim, tu pode tanto ir pro lado do Batman, que seria o lado do bem, ou pro lado do Superman, que seria o lado do mal, mas ao mesmo tempo também não é tão... Sério, o jogo tem coisas muito legais ali. E tem também novos equipamentos. O sistema de customização pro multiplayer, a questão é um elemento de RPG no jogo de luta. Gostei bastante. E das decepções do ano, que foram... Eu vou dizer só uma coisa, 2017 foi um ano que teve poucas decepções. Mas teve várias pra uma... Para uma certa empresa. E as principais críticas, eu acho, as principais decepções desse ano não foram porque de jogos ruins, como foi ano passado com Mighty No. 9, por exemplo, mas sim porque jogos que utilizaram pay to win e loot boxes como principal forma de arrecadar dinheiro dos seus jogadores. Esse foi a grande crítica do ano e eu acho que é uma coisa que ainda vai repercutir muito em 2018, porque com o governo colocando o dedo em cima disso aí, a coisa deve feder mais no próximo ano. Sim. Inclusive com Anthem, que é da nossa querida e maravilhosa EA. Uma empresa BioWare. E BioWare, com certeza. Que nesse ano já teve uma das decepções. Exatamente. É uma decepção, mas eu tenho que salientar o seguinte. É uma decepção, mas não tanto assim. Porque tu gostou do jogo também, porque né? eu gostei dele, assim, tipo, nota 6, assim, sabe, na minha cabeça. Que é Mass Effect Andromeda, que é um jogo... A questão do Mass Effect Andromeda é que se esperava tanto desse game, assim, porque a primeira trilogia estabeleceu um padrão tão alto para RPG de aventura, sabe? Questão de narrativa, o que um game pode oferecer em termos de narrativa, em termos de tu moldar tua própria história ao longo de uma campanha. Então, chega o game, ele tem vários elementos que valem a pena, assim, tem uma história que tem um ponto de partida legal, mas que vai se tornando um pouco mal desenvolvido, mas a jogabilidade tá bem feita, a questão de exploração é viciante. Sim. Sabe, eu achei esse elemento bem legal, continua legal, né, assim como foi nos outros jogos, mas faltou o Chan, entendeu? Ele parece ter sido apressado um pouco, né? Tem um pouco disso. Alguns bugs, algumas falhas técnicas, uns bugs que incomodam, parece que o game não teve o refinamento que se esperava. Sim. Então, por mais que ele não seja um jogo ruim, ele é uma decepção. Triste isso, né? E ver também a forma como ele foi tratado, porque ele foi um jogo que foi anunciado, logo depois já foi lançado, e teve uma correria, o estúdio principal estava trabalhando no Anthem, e acabou deixando o estúdio secundário para fazer o Andromeda. Então todos esses problemas, a megalomania de fazer um jogo gigantesco como se fosse um No Man's Sky,
acabou, acho que, afetando um pouco ali o desenvolvimento do jogo e acabou afetando o BioWare, a gente vai ver isso mais. E o pior caso de todos, eu acho, a maior decepção de todas, não foi nem Shadow of War, que estava sendo extremamente criticado por suas loot boxes no jogo single player, mas foi Star Wars Battlefront 2. Esse foi a maior decepção, sem sombra de dúvida. Eu não tenho outro jogo que eu acho que pode ter sido tão decepcionante, não tanto pela questão de jogabilidade, mas sim pelo sistema que eles acabaram mutilando ali o jogo, onde tu precisava progredir. Para tu progredir, tu precisa comprar caixas, para tu comprar caixas tu precisa jogar 40 horas ou tu desembolsa e paga antes. Mas o bom disso tudo é que o mercado, o consumidor respondeu a isso. Exatamente, pela primeira vez em anos, né? Isso foi o grande diferencial, porque a Microsoft, que eu tô falando, a EA sentiu, o cara vai criticar, daqui a pouco vai vir caixista e dizer assim, o cara quer falar mal da Microsoft. Não, mas a EA sentiu o cutuco e voltou atrás pra, né, atender, ou no caso, diminuir o backlash, a revolta dos jogadores ali. Mas depois, acho que o estrago já estava meio feito, né? E eu acho que esse ouviu os caras, eu acho que é até um pouco forte dizer isso, porque eles continuam com a ideia de trazer as microtransações de volta, né? Eu acho que eles não vão desistir disso, e eu acho que a gente vai ver isso mais gravemente no lançamento de Anthem, que provavelmente vai ser o jogo que vai mostrar a verdadeira cara da EA. Porque eles... Não, a EA, não sei eles se você viu agora, transformar, né? no final desse ano agora então, eles subiram o preço do EA Access sem dar aviso no Xbox. Os caras Deus. Aqui, ó. Eles têm que recuperar, né? Eles têm que recuperar, né? Enfim, foi uma terrível, é uma coisa nojenta de se ver assim na indústria que está sendo feito. E mesmo quem defende essa prática... mesmo estético, eu não acho que seja uma prática saudável, sabe? Tu quer que a pessoa quer comprar, deixa ela comprar, não deixa ela abrir uma loot box que vai vir um item randômico, porque um item randômico é quase a mesma coisa que tu jogar um jogo legal, aquilo vicia. É que nem tu botar uma moedinha na cascatinha mágica, mas na próxima moedinha vai sair a moedinha, entendeu? Vai ser a moedinha que eu botei. Então, eu não vejo como isso possa melhorar. Bota pra vender, então, se tu quer vender, coloca ali as roupinhas e deixa a pessoa escolher o que ela quer comprar e resolve desse jeito. Tu vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, tu não vai viciar ninguém, tu vai continuar fazendo tudo legalmente. PlayStation. Ponto final nessa discussão. Vamos agora para os melhores da Sony nesse ano. Foi um ano bom para a Sony. Um grande ano para a Sony. Vários exclusivos que foram bem elogiados. Inclusive até no início do ano, assim, eles fizeram meio que Foi um rush de jogos bons. Um combo de jogos bons, todos extremamente bem recebidos, né? Nile, depois teve o Horizon e depois teve o meu jogo preferido da PlayStation esse ano, que foi Nier Automata. E logo depois Persona 5 ainda. Teve Persona até 5. Abril. Isso tudo foi até abril. 1, 2, 3, 4. Foi tipo pá. Foi aquele soco na cara, assim, tanto é que o PS4 disparou em vendas esse ano. Tá chegando em 70 milhões de consoles vendidos. Meu único problema com a Sony esse ano é a aposta deles ainda no PSVR. O PSVR já tá morto e enterrado. Cara, não sei, porque esse ano saiu o que muitos consideraram, eu não tive oportunidade de jogar ainda, infelizmente, muitos consideraram o melhor game de VR já feito até agora, que é Super Hot VR. Saiu... Sim, Super Hot, é verdade. Super Hot. Mas Super Hot já tinha pra PC também, né? Pois é, mas enfim, mas é um game que injetou muita animação. Teve gente que se animou demais com o potencial que o VR pode ter quando jogou Super Hot. Eu joguei o Resident Evil em VR e foi uma experiência inesquecível, assim, eu vou dizer, eu não joguei o game inteiro, mas o pouco que eu joguei eu disse assim, ó, isso é legal. Vocês estão vendo as imagens dele aqui agora. Então, eu não acho que esteja morto e enterrado, eu só não acho que vai ser toda aquela coisa que disseram que seria. Eu acho que não vai muito adiante, não. Eu particularmente... Eu não acho que vai morrer. Eu acho que não vai durar mais muito tempo, não. Acho que vai durar mais uns 2 anos e vai morrer. Tipo Kinect, por exemplo, assim, durou bastante tempo, mas depois quando morreu. Ninguém mais quer saber daquela coisa. E eu acho que por enquanto o PSVR ainda é um problema, o VR em geral é um problema, porque tem essa questão de dar enjoo, os jogos ainda não são perfeitos pra ele e ainda acaba tendo esses grandes problemas. Mas vamos falar dos jogos. Dos teus preferidos da Sony esse ano, quem tu acha que leva então? Horizon, Nier... Foi Nier que tu falou, né? Nier. Pra mim é Nier Automata. Por que Nier Automata? Porque ele... Ao mesmo tempo que é um jogo que tem muita reverência a coisas clássicas, assim, tipo, ele tem uma jogabilidade de hack and slash, ele mistura isso de uma maneira tão inusitada, ele mistura isso de uma maneira tão original, assim,
E é difícil explicar porque eu gostei tanto do jogo, porque a todo momento eu tava sendo impressionado. Nossa, eu não, eu não tava esperando isso. Porque a todo momento eu tava num chefão enorme, e daí depois o jogo se transforma meio que num RPG de mundo aberto, que daí depois tem mecânicas de shoot 'em up, bullet hell, e no mesmo tempo tem uma história toda ramificada, porque eu não sei se quem jogou ou leu sobre o game. Ele tem 47 finais diferentes, Exato, né? não apenas isso, mas cada final é como um recomeço pro jogo, porque tu termina a primeira vez, não é que o jogo terminou, é só o primeiro final. E daí depois tu joga ele de novo, o jogo muda pra ver um segundo final. E assim, sucessivamente. O game, ele brinca até com a ideia do que pode ser uma campanha. A campanha, ela dificilmente se repete. Por isso tu vai querer jogar ele 1 milhão de vezes. Eu vi 4 finais. Nossa. E eu sei que pelo menos tem mais uns 2 ou 3 finais que são da história principal. Os outros Sim. são pequenas mudanças, assim. Mas então tem ainda mais. Eu tenho pelo menos mais umas 3 campanhas pra fazer dentro Sim. do Nier Automata. E cada vez apresenta uma coisa nova. A história se expande. Mesmo que o jogo não tenha um mundo aberto exatamente, não tenha como é que eu vou dizer, não seria um Zelda Breath of the Wild em termos de liberdade narrativa. Sim. O game tem é um quebra-cabeça muito fascinante, assim. É porque tu é fanboy da Platinum Games, por isso. Mas o jogo mas o cara, mas o Nier, ele tem algo que os Bayonetas não tem em termos de riqueza narrativa. O Bayonetta tem a jogabilidade, tem o charme dos personagens. O Nier tem uma complexidade que o Bayonetta ainda não tem. Bayonetta tem a história dele é muito boa, mas ela é linear, apesar de tudo. Horizon Zero Dawn também é um destaque, né? Eu acho que foi uma grande primeira franquia da Sony, com uma engine maravilhosa da Guerrilla Games, que vai inclusive ser usada pelo Kojima na Death Stranding, já está sendo usada. Então, um jogo belíssimo visualmente, um jogo com gameplay muito diferente. Um conceito artístico bem original, assim, eu achei... O jogo é lindo, as criaturas são lindas, o universo criado é muito, sabe, prazeroso de tu circular por aquilo lá, de tu ver, tu querer explorar cada ambiente, cada floresta, cada deserto, cada, sei lá, uma parte congelada do... Então, ele tem essa riqueza, assim, caralho, quando chega numa parte, assim, que tu vê, tu sai do meio, sei lá, de uma montanha, e daí tu vê que tem um canyon na tua frente, assim, sabe? O game, ele te fascina por essa expansividade, assim, claro. Massa. Ok, não é um Breath of the Wild, mas é muito bonito, é muito Meu bonito. protagonista feminina também, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Isso é legal. Isso foi muito legal. Acho que nas decepções do ano, a gente vai, de novo, não vai ser um jogo em específico, mas nesse caso eu acho que é uma atitude que está se tornando e que foi pronunciada já pelo novo diretor, o próximo presidente da Sony, que eles querem fazer com que os jogadores utilizem mais microtransações como serviço. Eles estão eles querem tornar a PS Plus um serviço que utilize microtransações para aumentar o lucro. Não é mais só vender hardware, eles têm que fazer a pessoa ficar ligada nos produtos, nos serviços deles. E isso parece ser uma estratégia que eles estão de alguma forma querendo implantar na PlayStation 4. Ok, eu acho isso ruim, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar por que eles estão fazendo isso. Porque como é que eu vou dizer? É uma coisa que não apenas acontece nos videogames, mas acontece no mercado de tecnologia como um todo. De deixar de ser apenas uma empresa que vende games e consoles para uma empresa que fornece serviços. Sim. Então, daqui a pouco a pessoa vai pagar pelos games como um serviço. E tudo que envolve eles como um serviço. Tanto até que criar hoje para PS4, para tu jogar online, tu precisa ter a Plus. Né? Então, é o tipo de coisa que vai se expandindo, assim. Não é caro, não é barato manter uma empresa de games. Então, se os caras estão inventando novas maneiras, mesmo que isso pese no bolso do jogador, é complicado. Mas eu vejo por que eles estão fazendo isso. Talvez não seja tão legal, mas talvez em alguns aspectos seja o que eles precisem fazer. Vamos ver de que forma isso vai ser implementado. Tem que ver primeiro como é que eles vão fazer. Tem que sempre ver como vai ser implementado. Vai ser um serviço opcional ou vai ser algo obrigatório? Sim. Porque a Plus já fode completamente por conta disso. Tipo, se tu não tiver ela, tu não pode fazer absolutamente nada. Não, tu pode jogar teu single pode player. Jogar teu single player ali, mas mais nada, nem mesmo o beta tu consegue testar, né? Então, assim, vamos ver como é que vai sair isso aí.
E vamos ver que rumo que vai tomar isso pra indústria. E outra decepção só rapidinho. Vai lá. A famosa tática da Sony de mostrar games e não dizer quando eles vão sair. Final Fantasy VII, cadê? Cadê? Cadê esse jogo? O cara foi apresentado em 2014, esse jogo. E cadê? Mais um remaster ali, mais um remake de Shadow of the Colossus. Tudo bem, Shadow of the Colossus é muito massa. Eu também quero ver, mas é o terceiro remake dele já. Não, terceiro não. Primeiro remake, terceiro versão HD dele, né? Não mudou absolutamente nada. Teve Crash esse ano, tá? Quem se importa? É legalzinho, mas... E questão, cadê o Homem-Aranha? Cadê? Lancem logo essa bodega, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E pra gente finalizar, a gente tem que falar, a gente deixou por último também, justamente porque o Nintendo Switch foi o grande hype do ano, foi o grande gadget do ano. A Time elegeu ele como o melhor gadget do ano, tecnológico, enfim, gadget é tecnológico, não dá pra fugir disso. Teve 2 dos melhores jogos do ano, teve lançamento fenomenal e acabou se tornando, agora recentemente, 10 milhões de consoles vendidos em 9 meses. Tá pau a pau com os primeiros 9 meses do PlayStation 4, que é o Nintendo Switch. Console da Nintendo que ninguém tava todo mundo muito na dúvida como é que vai ser, vai funcionar, não vai funcionar, e funcionou, deu certo, convenceu as pessoas, e o mais importante, eles fizeram uma estratégia a longo prazo de lançamentos de jogos. Sim, um calendário muito bem feito, vou dizer impecável de lançamento. Impecável porque assim, todo mês tu tinha alguma coisa pra comprar. Teu cartão de crédito não tinha rego, tu tava lá, ó, o cartão de crédito aqui suando e tu, mas vou ter que te passar de novo aqui, ó, e tinha mais um jogo pra comprar. E teve jogos incríveis. Porque começou com um line-up fraquíssimo. Com um jogo bom. O primeiro line-up. Mas precisava de mais algum? Não precisava de mais nada. Que é Zelda Breath of the Wild, o jogo que levou o jogo do ano. O maior número de nota 100 na história das críticas. Até o momento, registradas, obviamente, claro que conta mais recentemente, não conta tão antigamente, mas ainda assim, um jogo espetacular, visuais incríveis, jogabilidade espetacular, eu não sei de outra coisa de dizer. Espetacular. Viciante. Espetacular. Espetacular, tudo é espetacular. É um jogo que me tirou o fôlego nos primeiros minutos dele, já com aquele primeiro, que a gente tava até falando no nosso podcast quando a gente gravou os melhores do ano, os 10 segundos mais impactantes dos games, talvez, que é aquela cena inicial dele saindo e vendo todo aquele lugar assim, sem barra de loading, sem nada, só tu ir e fazer o que quiser. Ok, eu vou dizer, eu recomecei a jogar Breath of the Wild e tô gostando. Viu? Eu sabia que ia mudar de ideia. Não tem como, cara, o jogo eu tô na minha quarta. Eu joguei ele logo, quase na época do lançamento e daí eu comentava muito com o Isel que eu achava que aquele game faltava alguma coisa, ele ainda não tinha me fisgado, eu achava que aquela dinâmica de mundo aberto e tu meio que explorar a história no teu próprio ritmo, meio que o jogo não te pega pela mão, assim, eu achava que eu precisava de um pouco daquilo, sabe? Então eu achava que, tipo, tá, o que eu faço agora? Não faço nada, vou ficar aqui parado, enfim, eu confundi essa liberdade, com um tanto, eu achava o jogo meio inerte, sim, sabe? Eu confundi com inércia. Eu achava que o jogo não ia em direções, porque ele não me apontava a direção. Sim. Então... Ele é muita liberdade. Tu não sabe lidar com a liberdade. Pode ser. Eu gosto de ser um pau mandado nos games, entendeu? O Nier Automata, por exemplo, é um mundo semi-aberto, mas ele te dá uma linearidade pra seguir. O próprio Horizon, ele é assim. Tu sempre tem uma ideia de onde estão as campanhas, onde estão as quests pra tu fazer. O Zelda, ele é muito mais aberto nessa questão, assim. Então, pode ser um tanto confuso, ele te tira um pouco da zona de conforto nesse sentido. Exatamente. Mas... depois eu acho que leva um tempo pra tu trazer. É como um bom disco de música, assim, sabe? Tu precisa ouvir mais vezes. É como um bom filme, tu precisa ver ele mais de uma vez. Quando tu entra no clima dele, quando tu entra dentro do jogo e tu entende qual é a proposta dele, que tu entende como é que ele funciona, porque tu para de ficar brabo com o fato de que tuas armas estão quebrando o tempo inteiro e tu começa a entender que com isso tu tem espaço pra diversificar os teus estilos de ataque, sabe? Tu tem que experimentar coisas novas, tu tem que experimentar defesas novas, tu tem que ficar bom no parry, tu tem que ficar bom nos desvios, tu começa a entender que faz tudo parte do gameplay, e aí tu começa a ver que, tipo, cara, o jogo é
espetacular, sabe? Tipo, ele te leva pra... Eu já falei espetacular. Ele transforma o processo de aprendizado em uma arte também. Porque Exatamente. Porque tem games em que tu tem que... Ele meio que te obriga a aprender tudo logo na largada. Exatamente. No Zelda, aprender a fazer as coisas é parte do charme, é parte do processo. Então, isso é algo que é coisa de games mais antigos, assim. Sim. Mas foi renovado dentro da jogabilidade do Zelda. Isso eu achei também muito bacana. Outra coisa pra dizer é a física do jogo, que é muito incrível, que te permite fazer coisas que até hoje o pessoal fica abismado. Eu tava vendo um pessoal que, por exemplo, estavam usando flechas normais, atirando em uma pedra mais dura, uma pedra de ferro, assim, aquelas pedras de ferro, sabe? Uhum. E quando ele disparava a flecha e ela batia ela fazia fricção e pegava fogo. Sabe, aconteceu uma coisa comigo muito massa no jogo, assim, que começou a chover e dar trovões e eu tava com uma espada. Eu não sabia dessas histórias, né? Daí eu joguei a espada fora e daí o inimigo pega ela e ele tomou um trovão. Bah, que foda isso! Que foda isso. Assim, caralho, o que é isso? Isso é muito foda. Uma coisa legal também, não sei se tu já encontrou algum dos dragões. Não, ainda não. Nossa, então vai ser um momento mágico quando tu encontrar. É um dos momentos mais mágicos de 2017. Eu recomecei a jogar ele, foi questão assim de umas 2 semanas atrás, ainda tô jogando aos poucos. Tô jogando ele mais no portátil, Sim, assim. Enfim. Isso é legal, eu tô jogando no portátil. Exatamente, cara. Tu pode jogar em qualquer lugar e ele fica até mais bonito no portátil. Porque fica naquela telinha. Enfim. Zelda foi o grande lançamento, foi o sucesso do Mas Switch. não foi o meu melhor jogo. Vamos continuar. Teve Mario Kart 8 Deluxe, que mesmo sendo um port do Wii U, foi espetacular. Jogo excelente. Espetacular. De novo, pra mim, assim, ó, acima de 90 é espetacular. E pra mim, esse jogo continua tão bom quanto no toda Wii U. Vez, bota um medidor ali de quantas vezes o Zelda tá falando espetacular. Né? Só... fazer esse teste. Depois a gente teve o lançamento de ARMS, que mesmo não sendo o melhor jogo de luta, é um IP novo. Uma investida da Nintendo que deu certo, vendeu muito bem, teve boa recepção da crítica. Veio Splatoon 2, que foi outro sucesso, apesar de eu não gostar particularmente de Splatoon 2. Eu acho que é um jogo que pra mim não fecha muito bem. E tem uma fanbase Tem uma fiel. fanbase forte. É um jogo, um shooter diferente, porque tu usa o giroscópio e funciona muito bem o giroscópio. Ele é basicamente um mouse na tua mão, então facilita muito mais pra tu atacar, pra tu fazer as coisas. A gente jogou um pouco, gostou, mas eu particularmente não tenho interesse em continuar. Veio Mario Plus Rabbids, que foi uma surpresa incrível da Ubisoft. Uma E3 muito legal, onde o criador chorou quando viu que o Shigeru Miyamoto estava elogiando. E estabeleceu algo assim pras thirds começarem a se mexer no ano que vem, assim, exatamente. Tipo, de dar atenção pro Switch. A Ubisoft foi a primeira third que resolveu realmente tratar com carinho e dar um certo capricho pro Switch, assim, apostou antes mesmo do Switch ser esse sucesso que ele se tornou. Então as thirds agora vão começar a pensar com mais carinho com e certeza. Daqui a pouco desenvolver alguma coisa exclusiva, já que o hardware do Switch é diferente, não é tão poderoso, então eles vão pensar, ok, vamos fazer então algo diferente que aproveite o poder, vamos dizer, limitado do Switch, mas também tem outras coisas que pode agregar. Assim. Exatamente. Visualmente ele é muito bonito e ele tem uma curva de dificuldade que logo no segundo mundo já vai aqui, ó. Sim. Sabe? Tu não espera isso num jogo dos Rabbids e é um jogo muito bom, gameplay excelente e uma grande surpresa da Ubisoft. Outra coisa, antes da gente chegar no grande... Vamos chegar lá. Eu achei muito bacana, isso é algo que eu mais estou usando no Switch, era algo que eu já gostava quando tinha no Vita, sim, que é esse tremendo suporte, esse tremendo leque de opções de jogos independentes. Exato, é isso que ia entrar agora, porque em setembro pra mim teve o melhor jogo independente desse ano. Eu sei que Cuphead foi muito bom, mas pra mim Steam World Dig 2 foi muito bom. Era um jogo que eu já tinha gostado do original e esse 2 é viciante. São 11 horas, mas quando tu termina elas, tu tá completamente satisfeito pelo preço que tu pagou. Sabe, é um jogo que muito bonito, muito bem desenvolvido, zero bugs e que teve exclusividade no Switch durante 4 dias. Stardew Valley foi excelente, é um jogo perfeito pro Switch. É um jogo que até... Te recomendo comprar, viu? Eu não joguei ainda Stardew no Switch, mas pra mim o jogo do Switch que me chamou a atenção, eu comprei e gostei bastante, foi Golf Story. Golf Story, sim, foi um dos grandes destaques desse ano também. Sim, porque eu gosto muito de RPG e esse aí foi uma coisa completamente inusitada, um RPG... Completamente inesperado. Um RPG com joguinho de golfe, sabe? É absolutamente viciante.
é algo que eu não esperava que fosse me cativar tanto. Sim. Eu joguei de montão. E teve também o Yooka-Laylee saiu pro Switch, saiu melhor até do que pros consoles. Então eu acho que talvez o Yooka era o lugar certo onde teria que para lançar o Yooka-Laylee ao Switch. Sabe? Então, na verdade, esses são os games que eu mais tô curtindo no modo portátil, assim, do Switch, jogar esses indies, porque daqui a pouco, por exemplo, um AAA, o cara joga com o Switch docado, com a tela grandona e tal. Sim, é verdade. Então... E esses aí estão perfeitos pra no on the go, assim. O Stardew Valley, pra mim, é um dos grandes destaques também, porque tu pegar e jogar a qualquer momento, aquele é um jogo pra fazer isso mesmo. Outro jogo que é muito legal, e ficou muito bom, apesar do pessoal estar reclamando dos gráficos no Switch, é o Rocket League. Ele foi feito pra tu jogar no portátil, pra tu jogar em qualquer momento, pra tu pegar e jogar 2 partidinhas, desligar e continuar fazendo outra coisa, sabe? Tu já, nos eventos é ótimo porque tu vai ganhando dinheiro e tu não precisa sentar no computador pra jogar, tu já vai jogando o tempo inteiro. Tu vai ganhando ponto. Tá na pausa do almoço no trabalho ali, destaca as coisas, joga com outro brother ali. Tudo isso aí. Teve também o port de Doom, que foi excelente, o port de Skyrim, que saiu muito bem, port de L.A. Noire, a primeira vez que a Rockstar tá publicando um AAA ali. E nós tivemos em outubro... Não, mas e só antes de falar desses ports, cadê os ports dos RPGs do DS? Eu quero isso ano que vem. A Square tá prometendo muita coisa desse tipo aí. Nós tivemos também um joguinho meia boca aí que saiu dia 27 de outubro e no primeiro dia vendeu 2 milhões de cópias. Bateu Battlefront 2 em um dia, que eles venderam em um mês. Então, que é Super Mario Odyssey. Simplesmente espetacular. 2 melhores jogos do ano. Espetacular! Os 2 melhores jogos do ano. Esse pra mim é o jogo do ano pro Switch. É um jogo que eu tava jogando com um sorriso rasgado, assim, ó, de fora a fora, o tempo inteiro. Um game que quando eu fui jogar ele pela primeira vez, eu tenho uma história muito carinhosa com o Nintendo 64, coisa e tal. Eu e a minha irmã jogávamos muito no Nintendo 64. Sim. O dia que eu cheguei com o Mario, eu chamei ela, assim, mostrei pra jogar. Ela se emocionou, assim, sabe? Ela viu a cena do Mario se transformando no sapo, assim, sabe? Ela disse, meu Deus, o que é isso, sabe? Então, muito foda. É o tipo de game que tem... Por mais que o Zelda, ele tenha toda essa coisa original, essa inovação, esses momentos de arrepiar, ele não tem um charme que o Super Mario Odyssey tem, assim, Eu acho que charme é a palavra mesmo. Aquela sensação, assim, de deleite em todos os momentos. Sim. Todos os momentos, assim, tu tá, sabe, tu tá alegre, tu tá feliz jogando aquilo. Não, e é delicioso o gameplay dele, porque ele é rápido, ele te deixa também tomar teus próprios caminhos na história, teus próprios rumos na história. Tu faz o que tu bem entender, mas é um bem entender um pouco mais focado, pelo menos, já que tu não gostou tanto do modelo muito aberto, né? E ao mesmo tempo, ele te diz assim, ó, tu tem tudo na primeira mão, tá tudo aqui, ó, todas as tuas habilidades estão aqui. Aprende a usar elas. Domina elas. E daí quando tu chega, teve gente que reclamou que o jogo é fácil e coisa e tal. Cara, não é. É fácil de tu fazer ele até determinado ponto, mas tem luas ali que desafiam a tua habilidade, a tua técnica. Assim, é um game que quanto mais tu se aprofunda, quanto mais tu joga, mais ele se aprofunda e mais tu vê o quão complexo ele consegue ser debaixo dessa superfície, assim. Eu acho que essa facilidade, essa jogabilidade simplificada é justamente para agradar aquele cara que, sei lá, aquela criança de 8, 9 anos que tá começando a se interessar por videogames, tá começando a ver a mágica disso, e daí não vai fechar a porta para ele, assim. Ele vai curtir o game até o ponto em que ele consegue, sem prejuízo. Agora, quem é gamer hardcore tem muita coisa pra curtir no Super Mario Odyssey. Eu acho que é uma percepção errônea do pessoal achar que o game é fácil demais. Eu falei isso na review também que eu fiz do jogo. Vamos dizer assim, ó, a história é só um prólogo. A partir da história é que realmente começa. Tu já passou o Darker Side of the Moon? Não. Então, quando chegar lá, tu vai ver a dor no coração que é fazer aquilo, porque, olha, é de arrancar cabelo. É nível, assim, tenso é nível Donkey Kong Tropical Freeze de dificuldade, assim. Opa. Então, melhor do ano pra ti? Melhor do ano no geral, não. Segundo melhor do ano. Agora nós vamos pros... Vamos, eu quero falar uma decepção desse ano. Foi no Switch, uma das decepções do ano. O jogo decepção do ano pra mim é o One to Switch. É um jogo que a gente acabou comprando junto com o... Eu vou explicar por quê, Maria, calma. A Maria já fez cara feia pra mim aqui. Snake Pass é ruim também. Snake Pass também é ruim também. O problema do One to Switch pra mim é o seguinte: ele é um jogo ótimo pra tu jogar em party. Ele tem alguns jogos muito bons. Dos 40 jogos, acho que dá pra salvar uns 10.
Mas o problema dele é que ele não serve pra mais nada se não for em grupo. Ele serve em 2 pessoas, é legal, mas não é tão divertido. É tipo sei lá, um Just Dance da vida, é o tipo de jogo que tu só vai curtir se tá com uma galera e tu quiser mostrar assim, por, sei lá, por 1 hora. 20 minutos, 30 minutos, o pessoal se diverte, é legal. Mas assim, pra apresentar o Switch pras pessoas é muito bom. Sabe, ele é basicamente um jogo de tabuleiro que tu pode levar para os lugares, mas pras festas. Mas não é um Wii Sports, porque o Wii Sports eu joguei pra caralho. O Wii Sports tu jogava bem mais, é verdade. Então pra mim foi essa decepção. Alguma decepção no Switch pra ti? Cara, eu vou dizer assim, ó, não. A minha decepção foi o videogame ter sido um sucesso, por causa que... Vai te catar! Tô brincando. É porque eu errei a minha previsão, então eu me decepcionei comigo mesmo. Vamos lá então. Na geral, pior jogo do ano pra ti. Pior jogo do ano pra mim? Pior jogo do ano pra ti. Mas... Vamos fechar em Battlefront 2. Vamos fechar? Vamos fechar em Battlefront 2 só pelo que ele representou. Acho que não tem... Não sei se vai ter um jogo que... A gente pode falar de jogo que é ruim de jogabilidade, mas isso tem todo ano. Esse foi um jogo que foi ruim pra indústria em geral. Sabe? Tipo, ele pode ter causado um problema aí que vai repercutir por muito tempo. Porque é um jogo que não apresenta... Em termos de jogabilidade, ele é ok. Ele não apresentou nada de novo. Nada. Entendeu? Visual é ok. É divertidinho, é divertidinho e tal. Mas ele foi extremamente nocivo. Em o que ele pode trazer pro jogador, assim, daqui pra frente. Embora... a gente já comentou antes, o público respondeu e vamos ver se eles aprendem alguma lição com isso. Mas tu vê, ó, eles tiraram a microtransação do jogo, como é que ficou a progressão? Ficou uma bosta. Então não tem nem como progredir direito no jogo agora por conta dessa... Pra tu ver como influenciava. O pessoal diz que não influencia, não. Influencia sim. E a prova tá bem nisso. Tirou a microtransação, ficou uma merda. Quer que eu fale? Eu vou falar do meu melhor do ano, que eu já falei antes. Mas eu vou ressaltar de novo, então. Pra mim, melhor jogo do ano, sem dúvida... sem tirar nem pôr, sem reclamar, é Zelda Breath of the Wild. Como eu disse antes, foi um jogo que pra mim mexeu com a minha cabeça, sabe? Prendeu minha imaginação por muito tempo. E o mais importante, eu já tô jogando ele pela 4ª vez. Virei ele no modo hard, inclusive. Suei pra matar o Ganon no final, porque é bem mais difícil de matar o Ganon no final. Na versão normal ele é muito fácil até. E continuo jogando as DLCs, estão ótimas, eu consegui, virei toda a primeira DLC, tô virando agora a segunda DLC e é impecável pra mim, um jogo que eu nunca tinha virado um jogo acho que mais de 4 vezes completo e ele tá fazendo isso, fez eu fazer isso. Ok, meu melhor jogo do ano poderia ser Super Mario Odyssey, mas vai ser Nier Automata, porque eu tive... Eu acho que foi o game que eu mais botei horas esse ano. Sim. O segundo que eu botei mais horas foi Resident, depois Super Mario e depois o Zelda, eu acho que eu joguei bastante. Horizon também, né? Horizon eu botei horas pra caramba, verdade. Mas o Nier Automata é um game assim que me deixou... Talvez tu teve com o Zelda a sensação que eu tive quando eu joguei com o Nier Automata, assim, de tipo, uau, esse game tem algo que eu não esperava que ele fosse ter, que eu não esperava que esse jogo fosse para essa direção. A questão do jogo ter bullet hell, misturar hack and slash com bullet hell na mesma jogabilidade. Sim. Eu sou mega fã de bullet hell, então ele pegou tipo é o sonho molhado de vários estilos assim. Sim. Tudo misturado numa coisa só, ao mesmo tempo que ele coloca uma narrativa diferente, inusitada, e elementos assim elementos artísticos, assim, a questão de ter um lance meio cyberpunk, com umas coisas meio... um elemento de RPG. É um samba do crioulo doido que deu muito certo. Então, coisa que a Platinum, né, faz bem. Faz muito bem. Então, Nier Automata ganhou por um pescoço. Tá certo. Pessoal, essa então é os nossos melhores do ano. Deixa aqui nos comentários quais são os melhores que vocês elegeram nesse ano para todos os consoles. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas possam conferir. O Leandro vai estar gravando a review de Call of Duty, ele promete. E vai largar essa semana. Evil Within 2 também, que a gente acabou não falando, mas é uma grande experiência single player da Bethesda também. Exatamente, podia ter colocado na parte da Bethesda. Exatamente. E não se esquece também de dar uma passadinha no nosso grupo no Facebook, a gente tá sempre conversando por lá, o Leandro também tá lá, a Maria. Não se esquece de passar aqui embaixo também, nós temos links onde você pode comprar jogos na Amazon. Agora a Amazon vende jogos também, você pode comprar todos esses jogos que a gente falou aqui nesse link. E também tem coisa barata lá. Tem coisa barata, tem coisa bem barata lá.
E não se esquece também de passar no nosso Apoia-se, o link está na descrição, onde você pode... Nosso programa de financiamento contínuo, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês. Até mais! Bom, vamos aproveitar agora, vamos jogar um Rocket League, que a gente tem que tirar uma...